Você tem carregado um peso que não lhe pertence, e é por isso que, mesmo quando você tenta avançar, sente como se estivesse caminhando sobre areia movediça. Existe uma perseguição silenciosa contra o seu nome, contra a sua reputação e contra a clareza do seu propósito. Você percebeu isso hoje, no exato instante em que tentou organizar seus pensamentos e sentiu uma névoa densa cobrir sua clareza. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Você tem sido alvo de uma tentativa de silenciamento, de uma investida espiritual que deseja roubar a autoridade que carrega em seu nome. Antes que o relógio marque 22 horas e 47 minutos, é preciso que você tome uma decisão e declare um limite. Você precisa amarrar o que tem perseguido o seu nome, impedindo que o que é seu, por direito, continue sendo retido em um limbo espiritual. Ao longo desta conversa, você vai reconhecer os 5 sinais específicos que têm se manifestado em sua rotina, revelando a natureza exata desse bloqueio. Você vai entender por que, apesar de todo o seu esforço, as portas parecem travadas por uma resistência invisível e, mais importante, você vai aprender a retomar a autoridade sobre o seu destino, ancorando-se em uma verdade que ninguém pode tocar. Antes de terminarmos, vou proferir uma declaração sobre a sua vida que funcionará como um decreto de liberdade. Este é o seu momento de interromper o ciclo. Vamos começar identificando o que tem acontecido, pois o reconhecimento é a primeira chave da vitória. Você tem notado que o seu sono é interrompido sistematicamente, quase sempre no mesmo horário, como se algo estivesse tentando mantê-lo em um estado de alerta constante, sem que você saiba o porquê. Você sente uma exaustão que não tem origem no trabalho físico ou no estresse do dia a dia. É uma exaustão na alma, uma fadiga que parece vir de décadas de resistência contra uma maré invisível. E talvez o mais doloroso, você tenha experimentado um vazio estranho em conversas que até pouco tempo... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Eram naturais e cheias de vida. Pessoas próximas parecem distantes, ou pior, as palavras que você usa não alcançam mais o destino que deveriam. Tudo isso são sintomas de uma frequência que foi alterada para mantê-lo confinado. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são a sua maneira de dizer sim, de concordar com a colheita que está sendo preparada para você. É o menor dos acordos, mas é o mais real, pois alinha a sua intenção com a frequência da abundância. Digite 8, 8, 8 e depois volte imediatamente para mim. Agora que você reconheceu os sintomas, precisamos olhar para a causa, pois o diagnóstico é o que liberta você da ilusão. A verdade, e esta é a parte que quase ninguém consegue ver por si só, é que você tem operado a partir de uma frequência de sobrevivência. Por muito tempo, você acreditou que precisava provar o seu valor, que precisava lutar por cada migalha de reconhecimento e que o seu nome precisava ser defendido através do esforço humano.
Você estava vivendo em um modo de sobrevivência que não lhe pertence mais. Uma estrutura mental herdada de tempos de escassez que não condiz com quem você se tornou. O bloqueio que você sente não é uma falta de oportunidade. É a persistência dessa frequência antiga operando no seu sistema atual. É como tentar rodar um programa novo em um computador cujas engrenagens estão presas no passado. Você tem tentado resolver problemas de autoridade usando ferramentas de servidão, e é aqui que a perseguição contra o seu nome ganha terreno, porque você está lutando com as mãos ocupadas pelo passado, em vez de estar com as mãos abertas para o que está sendo entregue agora. O que persegue o seu nome é, na verdade, a sua própria relutância em abandonar essa velha estrutura. Mas, para romper esse laço, precisamos ir ainda mais fundo, até a raiz de como esse jardim foi invadido. Imagine a sua vida como um jardim antigo, um terreno que foi cuidadosamente preparado e semeado há muitos anos. É um solo fértil, onde você depositou as suas esperanças, o seu trabalho e a sua própria identidade. Mas ao longo das estações, você percebeu que ervas daninhas começaram a surgir. Elas não surgiram porque o solo era ruim, nem porque você não soube cuidar, mas porque em momentos de distração, em momentos de exaustão, você deixou a cerca aberta. Essas ervas daninhas representam o que persegue o seu nome. A dúvida que diz que você nunca será suficiente. O medo que sussurra que a colheita nunca virá. A inveja alheia que tentou se enraizar nas margens da sua história. Essas plantas invasoras cresceram tão rápido que começaram a sufocar as flores que você plantou. Elas sugam os nutrientes, elas bloqueiam a luz, elas fazem com que o seu jardim pareça um campo de batalha em vez de um lugar de descanso. No entanto, o que você não consegue ver da superfície é a profundidade das suas raízes. A raiz daquilo que é verdadeiro em você permanece inabalável. Ela vai muito além da terra superficial, onde as ervas daninhas se espalham. A sua essência, a parte de você que foi chamada pelo nome, está ancorada em uma rocha que essas invasoras jamais poderão alcançar. Elas só têm poder se você as regar com a sua atenção, se você as alimentar com o seu medo. O jardim não está perdido. Ele está apenas esperando que você retorne à postura de jardineiro, não de vítima. O que persegue o seu nome precisa ser removido, não porque você teme o impacto delas, mas porque você entende que elas não pertencem a esse lugar. O seu jardim foi desenhado para florescer, e tudo o que tenta impedir esse desabrochar é apenas um ruído que está prestes a ser silenciado. Deixe que essa declaração cele o compromisso com a autoridade que você está retomando. O ato de digitar essas 3 palavras é o sinal de que você soltou a defensiva e está assumindo o seu lugar. Digite, eu estou pronto, e em seguida, venha direito de volta para mim. Agora que você reconheceu a invasão, entenda que o refúgio não está em arrancar cada erva daninha com as próprias mãos, vivendo em um estado constante de ansiedade e luta. O refúgio está no retorno. É um desaprender do esforço excessivo que tem consumido a sua alma. Você tem tentado carregar o peso do mundo, tentando controlar cada variável, tentando adivinhar cada movimento do inimigo, e isso só serve para esgotar o seu espírito. O retorno é o processo de tirar o foco das ervas daninhas e colocá-lo de volta na semente que foi plantada no seu interior. Quando você se ancora na sua identidade original, na verdade sobre quem você é, a necessidade de lutar desaparece. Você começa a entender que o seu nome tem um peso que não depende da sua performance. Voltar para essa identidade é parar de buscar a aprovação externa.
É parar de explicar a sua caminhada para quem não tem olhos para enxergar o seu caminho e é, acima de tudo, descansar na certeza de que a sua colheita não depende do clima externo, mas da fonte que nutre a sua raiz. Essa fonte nunca seca, ela nunca falha, ela é constante, silenciosa e poderosa. Quando você se assenta nessa identidade, você percebe que a perseguição contra o seu nome é, na verdade, uma evidência de que há algo valioso no seu terreno. Ninguém joga pedras em uma árvore que não dá frutos. A perseguição é apenas o reconhecimento distorcido do valor que você carrega. Mas agora você vai mudar a dinâmica dessa relação. Amarrar o que persegue o seu nome não é um ato de violência ou de desespero. Não se trata de uma luta de forças onde você precisa gritar mais alto ou ser mais forte. Amarrar é um decreto de limite. É colocar uma placa no portão do seu jardim que diz: aqui o medo não entra. Aqui a mentira não tem morada. Aqui a perseguição não tem permissão para tocar no que foi edificado. Quando você declara que algo está amarrado, você está apenas alinhando a realidade terrena com a ordem superior que já vigora sobre a sua vida. Você está limitando o campo de ação daquilo que tentou roubar a sua paz. É um ato de autoridade serena. Você não precisa se envolver com a erva daninha, você apenas precisa dar a ordem para que ela pare de crescer no seu espaço. É um desprendimento. Você olha para as situações, para as pessoas e para os pensamentos que tentam difamar o seu nome, que tentam colocar um freio na sua caminhada, e você simplesmente os amarra com a sua indiferença e com o seu foco inabalável. Você retira o seu consentimento da perseguição. E no momento em que você retira o consentimento, a perseguição perde a sua fonte de energia. Ela murcha. Não porque você a atacou, mas porque ela deixou de ser alimentada pela sua reação. É assim que o jogo vira. É assim que a sua paz volta a reinar no seu interior. Se esta mensagem está confirmando o que o seu espírito já sussurrava há semanas, se o reconhecimento de que você não precisa mais lutar está trazendo um alívio real para o seu peito, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, mas como um gesto silencioso de concordância. Deixe que o seu like seja o selo da sua assinatura neste novo contrato de paz e autoridade que você está assinando agora. É a sua forma de dizer que você ouviu, que você entendeu e que a partir deste instante as coisas mudaram de direção. É uma marca, um registro de que você não está mais operando a partir do medo, mas a partir de uma certeza que não precisa de explicação para ninguém. Existe alguém circulando nos seus pensamentos agora. Alguém cujo rosto se fez presente enquanto eu descrevia essa nova postura de autoridade. Talvez seja alguém que carrega o peso do mundo em silêncio. Alguém que trabalha mais do que qualquer outro ao seu redor, e ainda assim observa as portas permanecerem fechadas como se houvesse uma trava invisível no caminho. Essa pessoa é alguém que você ama, alguém que possui uma sensibilidade aguçada, mas que tem sido drenada pela necessidade de provar o seu valor em um terreno que não reconhece o seu nome. Você sente o cansaço dela. Você percebe a quietude forçada que ela mantém diante das injustiças. E você sabe que, se ela ouvisse o que estamos tratando aqui, o fardo dela se tornaria infinitamente mais leve. Envie este conteúdo para essa pessoa. Não como uma recomendação casual de algo para assistir, mas como uma entrega, um ministério. Faça isso como um ato de cuidado, uma forma de passar adiante o que lhe foi confiado por agendamento divino. É um gesto de solidariedade espiritual que reforça o seu próprio compromisso com essa nova fase. Pois quando você se torna um canal de entrega para o outro, você solidifica a sua própria posição de autoridade. Sinta agora o que essa mudança significa para a sua identidade.
Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é reconhecido como sendo. Não as digite como um desejo, não como uma esperança distante, mas como uma confirmação final. O acordo que se formou entre o plano superior e a sua audição ao longo de toda esta conversa é um acordo que você passará a viver de forma prática, natural e constante. Digite lentamente, permitindo que cada letra seja um movimento do seu espírito, colocando um ponto final na dúvida. Quando você escreve essas palavras, você está assinando o contrato da sua nova estação, uma estação onde a perseguição não encontra mais eco no seu nome. Você não é mais o sobrevivente que espera por migalhas. Você é o detentor da autoridade que estabelece limites. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já aceitou como verdade, confirmando que a sua linhagem e o seu destino não estão mais sujeitos ao que tentou oprimir a sua voz. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado, você é comprometido com a verdade que agora habita o seu centro, uma verdade que não se curva a pressões externas nem a vozes que tentam ditar o seu valor. Você é comissionado para ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis, conduzindo a sua própria vida com uma clareza que só vem daquele que parou de lutar batalhas que não lhe pertenciam. Você é enviado para ser um farol de calmaria no meio da tempestade, mostrando que é possível, sim, caminhar com autoridade sem perder a paz, e viver com propósito sem depender da aprovação alheia. Você percebeu que nos últimos dias o ar ao seu redor parece ter ficado mais denso, como se houvesse uma pressão constante tentando desviar a sua atenção daquilo que você começou a construir com tanto zelo? Há uma perseguição silenciosa que não se manifesta em vozes externas, mas em uma sensação de que seu nome está sendo arrastado para conflitos que não são seus, ou para ciclos de desgaste que roubam a sua paz. O Criador diz que chegou o momento de amarrar o que persegue o seu nome, e essa ordem, emitida por você, possui uma força que atravessa as camadas da realidade antes mesmo das 22h47 desta noite. Até o final desta transmissão, você compreenderá a natureza exata desse bloqueio que se apresenta como um labirinto. Aprenderá a identificar a frequência de sobrevivência que o mantém estagnado e, mais importante, receberá a chave para retomar a autoridade absoluta sobre o curso do seu próprio destino, selando de vez o que foi disperso pela confusão alheia. Observe com atenção a maneira como o cansaço tem se manifestado, não apenas como uma exaustão física, mas como um esgotamento de propósito. Você acorda e logo nas primeiras horas sente que o fôlego foi drenado antes mesmo de você sair da cama. Existe um padrão claro. Conversas que antes fluíam com naturalidade agora parecem vazias, como se os interlocutores estivessem lendo um roteiro que não condiz com a verdade que você carrega. Você tem notado interrupções súbitas no seu sono, exatamente no mesmo horário, como se algo estivesse tentando impedir o seu descanso restaurador. A perseguição do seu nome não se dá por ataques frontais, mas pelo roubo da sua clareza, tentando fazer com que você duvide do que sabe ser a sua vocação. Esse número não é apenas um código, é a frequência da colheita e do alinhamento. Ao digitar esses 3 algarismos, você está declarando que aceita a colheita que foi negada pelo tempo. Digite 888 e sinta a vibração dessa escolha. Depois retorne imediatamente para mim. A raiz de toda essa agitação encontra-se na mecânica de sobrevivência. Você tem operado durante anos em uma frequência de defesa, como se precisasse provar a sua existência a cada passo, lutando para que o mundo reconheça o valor que já lhe pertence por direito. Você acredita que a luta é a única forma de progresso, mas, na verdade, a luta é o que mantém o seu nome amarrado ao campo de batalha.
O diagnóstico é simples. Você está gastando a sua energia vital tentando manter vivas situações que já deveriam ter sido finalizadas pelo curso natural do tempo. É como tentar regar uma planta que já cumpriu o seu ciclo de vida, enquanto a semente de algo novo, algo que realmente traz o seu nome gravado, espera pacientemente que você solte a corda. A sua alma está cansada de sobreviver e o que você sente é o chamado para começar a florescer, o que exige um desapego radical de tudo o que drena a sua seiva. Imagine a sua vida como um jardim sagrado. Durante muito tempo, você permitiu que o vento trouxesse sementes indesejadas, ervas daninhas que cresceram tão rápido que agora escondem o desenho original do seu canteiro. Essas ervas são as expectativas dos outros, as responsabilidades que você assumiu por medo de ser julgado e as sombras de um passado que insiste em se fazer presente. A raiz, porém, a sua raiz, permanece inabalável e profunda, bebendo de uma fonte que as ervas daninhas nunca alcançarão. Amarrar o que persegue o seu nome não é uma guerra contra o jardim, mas um decreto de limite. É você, como o jardineiro da própria essência, traçando uma linha na terra e dizendo ao que é estranho que ali não passa. Quando você declara que o seu nome está sob proteção, você para de nutrir o que é tóxico e começa a ver, com uma clareza absoluta, quais flores pertencem de fato ao seu solo e quais devem ser arrancadas pela raiz. Este é o seu selo de prontidão, a transição da defensiva para a autoridade plena. Digite e sinta o peso do que foi amarrado cair. Depois retorne para mim. Para retornar à sua identidade original, você não precisa de esforço, mas de um desaprender contínuo. Desaprender que você precisa ser o cuidador de todos, desaprender que o seu valor depende de quanto você produz, e desaprender que o silêncio é uma forma de fraqueza. A sua autoridade não vem da voz que se levanta para gritar, mas da presença que se mantém imperturbável diante do caos. Quando você se ancora, quando você compreende que o seu nome é um selo de autoridade que não pode ser tocado por ninguém que não tenha a sua permissão, as perseguições simplesmente perdem o alvo. Elas não têm onde se fixar. O amarrar é um gesto de soberania. Você não luta com a erva daninha, você apenas retira o sustento dela, e ela, por si mesma, perde a força de existir. É um retorno ao estado de domínio, onde você não busca mais o reconhecimento externo, porque a fonte do seu ser está permanentemente conectada ao que é eterno. Deixe que o seu like neste momento sirva como o seu amém sem palavras, uma concordância silenciosa entre o que foi revelado e a verdade que você agora abraça, sem métricas, sem aparências, apenas um gesto de reconhecimento de que o que foi nomeado aqui é a sua própria realidade. Existe alguém em sua vida agora, talvez um amigo próximo ou um familiar, que você sente por intuição que precisa receber essa mensagem. Alguém que tem carregado o peso de um mundo inteiro nas costas, alguém que tem se mantido em um silêncio angustiante, observando as portas da vida se fecharem sem entender a razão. Esse alguém, cujas qualidades de resiliência escondida e busca silenciosa você reconhece tão bem, precisa que você seja o mensageiro. Esta entrega não é um convite casual, mas uma nomeação. Ao enviar este conteúdo, você está exercendo a sua nova autoridade, estendendo a mão para alguém que, assim como você, está à beira de um despertar. É o seu ato de serviço final, uma forma de garantir que o que foi amarrado na sua história também seja liberado na história daqueles que você ama. Não hesite em cumprir essa função, pois a clareza que você oferece pode ser exatamente a faísca que falta para que eles também compreendam que a perseguição acabou e que o tempo de habitar a própria essência finalmente começou. Não o faça como quem pede uma oportunidade, mas como quem assina um decreto de posse sobre a sua própria vida.
O acordo que se formou durante esta nossa conversa não é uma promessa passageira. É uma alteração na sua trajetória, uma assinatura definitiva no livro da sua existência. Ao escrever essas palavras, você está solidificando a consciência de que a sua história tem um dono e que esse dono é você, em plena harmonia com a fonte de tudo. Digite com calma, permitindo que cada letra carregue a convicção de uma pessoa que já não aceita menos do que a totalidade do seu propósito. E depois venha comigo para a conclusão deste ato, onde consolidaremos tudo o que foi até aqui apenas o começo. Você está sentindo o peso das correntes que tentaram colocar em seus pés. Correntes feitas de expectativas alheias e de uma culpa que nunca lhe pertenceu. O que você viveu até aqui, essa constante sensação de que a sua identidade estava sendo subtraída pouco a pouco, não foi um erro de percurso, mas um teste de resistência sobre a sua própria essência. Existe uma frequência de autoridade que você estava contendo, guardando-a para um momento de segurança que, na verdade, só se revela quando você decide, por conta própria, traçar o limite. Amarrar o que persegue o seu nome significa declarar, em voz alta para o invisível, que a sua história não está mais à mercê de qualquer energia que busque desviar o seu curso. O tempo para você não é mais algo que se gasta, mas um território que se ocupa. Ao perceber que essa perseguição, que se manifestava através de bloqueios, de falas cortadas e de oportunidades que pareciam fugir pelas mãos, não é nada além de um ruído, você começa a enxergar a clareza do seu propósito. Não lute contra a sombra, apenas acenda a sua própria luz, pois a escuridão não tem substância. Ela é apenas a ausência da autoridade que você finalmente decidiu assumir. Sinta como o ar ao seu redor se torna mais denso, não pela pressão do medo, mas pela solidez da sua nova postura, onde o que é seu não pode mais ser tocado sem a sua autorização direta. Você está deixando de ser um espectador da própria vida para se tornar o guardião do seu próprio nome, protegendo a frequência do que você veio realizar aqui, enquanto caminha com a certeza de quem já sabe o destino final, independentemente de quantas tempestades ainda tentem se levantar no horizonte. Sinta agora o alinhamento desse movimento. Você compreendeu que amarrar o que persegue o seu nome não é uma batalha campal contra o mundo, mas um ajuste interno de sintonia. Onde havia dúvida, agora existe a quietude da decisão. Onde havia o cansaço de carregar o fôlego alheio, agora existe a respiração profunda de quem finalmente habita a própria pele. Essa autoridade que você manifesta neste momento é a chave que destrava os corredores que estavam bloqueados por muito tempo, e a partir deste instante, o que foi posto em ordem não pode ser desordenado. Permita que essa clareza se fixe, não apenas na sua mente, mas em cada célula que compõe o seu ser. Deixe o seu like, não como um marcador de números, mas como uma assinatura de concordância, um reconhecimento silencioso de que o que foi dito encontrou solo fértil em seu coração. É um selo de respeito pela verdade que foi revelada e uma forma de honrar a ponte que atravessamos juntos nestes minutos de profunda introspecção. Agora, olhe para além de si mesmo. Existe alguém em sua jornada que precisa desesperadamente desta mesma clareza. Pense naquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente, cujos olhos demonstram um cansaço que o descanso físico não resolve e cujo brilho parece estar sob uma névoa invisível que ninguém mais consegue nomear. Essa pessoa, cujas feições surgiram agora na sua mente, carrega um peso que ela ainda não aprendeu a nomear. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho casual, mas como uma entrega sagrada, um ato de ministério que pode ser o ponto de virada na história dela. Você é o portador desta luz, e ao compartilhar, você completa o ciclo da sua própria cura,
garantindo que o seu nome seja um farol para aqueles que ainda caminham na sombra. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. O que se iniciou aqui é um movimento que reverbera muito além do seu espaço físico. Agora, neste exato instante, em diversos lugares ao redor do mundo, outras pessoas estão alcançando o mesmo nível de consciência, reconhecendo que a perseguição terminou e que a autoridade foi restaurada. Você não está sozinho nesse despertar. Você faz parte de um tecido invisível de almas que decidiram finalmente assumir o comando de suas próprias existências. Esta conexão, que não precisa de alarde para ser real, é a prova de que algo maior sustenta cada passo que você dará a partir de agora. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.